Sejam muito bem-vindos a mais um podcast especial aqui diretamente do 10º GESCOM. Nesse episódio, vamos falar sobre o engraçamento das entidades contábeis paulistas, um movimento que reforça o poder da união para fortalecer ainda mais a profissão contábil e enfrentar os desafios de construir novas soluções. Eu sou o Carlos Alberto Batistão, conselheiro do SESCOM São Paulo. Conosco hoje temos 3 autoridades. A Eliana Maia, que é vice-presidente de registro do CRC. Então aqui o José Heleno Mariano, presidente da Federação dos Contabilistas do Estado de São Paulo, e também nosso amigo Claudinei Tonon, presidente do Sindicato dos Contabilistas de São Paulo. Sejam muito bem-vindos. Eu já começo direto com uma pergunta aqui, vou começar com a Eliana Maia, perguntando o seguinte: Eliana, o CRC tem um papel essencial na fiscalização, mas também na formação, educação continuada dos profissionais. Como o Conselho tem se adaptado às suas ações diante das transformações que afetam a contabilidade e se tem alguma coisa que se relaciona aqui com esse evento do GESCOM? Obrigada pela pergunta, Batistão. Sim, o Conselho Regional de Contabilidade tem se adaptado muito a essas mudanças. Estamos passando por um momento agora de reforma tributária, inovações tecnológicas, e já há tempos o Conselho tem feito atividades nesse sentido. Nós estamos fazendo eventos presenciais e online. Nós, inclusive, estamos nessa nova gestão com o CRC Portas Abertas, o CRC para Todos, levando as palestras presenciais a todas as cidades do interior também. Então, nós temos atualmente 155 representantes, cada cidade tem uma necessidade diferente em relação a temas e palestras. Então, o que nós fazemos? Nós pesquisamos, junto ao representante daquela cidade, qual que é o melhor assunto para aquela região. Tem região que o melhor assunto é agronegócio, tem região que o melhor assunto é a parte tributária, a parte contábil. Então, a gente se adapta a cada região e estamos, então, fazendo esses eventos. Nós estamos, graças a Deus, com todos os eventos com salas lotadas, muitos empresários ali, contábeis, estudantes também participando. E, inclusive, a gente pede para você que está ouvindo esse podcast, está nos assistindo, mandar suas sugestões também para o Conselho, porque a gente quer muito atender da melhor maneira possível o profissional, porque o Conselho é para o profissional. Muito bom, obrigado, Eliana. E vocês ouviram falar, Eliana, que é o CRC de portas abertas, ou seja, ele está aberto para todo profissional. O profissional contábil precisa de formação, precisa cada vez mais de estar atualizado. Ainda mais, você falou da reforma tributária, vem aí o PL 1087 de tributação de dividendos. E se não se atualizar, vai ficar atrasado, não vai conseguir prestar um bom serviço à sua empresa ou a seus clientes. Exatamente, Batistão. E até quando a gente coloca também dentro desse projeto, né, do CRC, você perguntou qual que é a relação também com esse evento do GESCOM. A gente está muito alinhado com os temas também que estão sendo tratados aqui, porque cada palestrante, cada pessoa, ela foca num assunto, num contexto diferente. Então é bom a gente ouvir vários tipos de pessoas, com vários assuntos que tratam daquela matéria, para a gente poder também ampliar o nosso conhecimento e poder transferir isso para o nosso cliente. E o CRC Portas Abertas também, uma inovação dessa gestão, porque o CRC nós temos vários espaços ali. Então, o profissional, muitas vezes do interior, tem um cliente aqui em São Paulo, ou ele quer fazer um treinamento com a sua equipe, ele pode entrar ali no site do CRC, com o seu número de registro no CRC e reservar uma sala. Ele vai utilizar aquela sala que está totalmente equipada para ele, fazer um treinamento do seu time, é só reservar o horário e vai utilizar também esse espaço que é preparado para o profissional também. Está fazendo, de fato, devolvendo, né, a comunidade contábil. Exatamente. Muito legal. Bom, presidente José Heleno Mariano, a FECONTESP reúne sindicatos contábeis de todo o estado de São Paulo, do interior, né, inclusive o da capital, fortalecendo a base e promovendo eventos e capacitações. Como a federação tem contribuído para esse processo de transformação da profissão contábil? Pois bem, obrigado pela oportunidade, é bom estar aqui, ladeados aqui por colegas notáveis. Então, a federação hoje está com 77 anos, Federação de Contabilistas do Estado de São Paulo. O que é uma federação? Ela está dentro da estrutura sindical de trabalhadores, no nosso caso, né? Mas contadores são trabalhadores?
São Nem me trabalhadores fala. intelectuais, Como, né? né, Como cumpridores de harmonização, não é nem de cumprimento de dever, é de harmonização profissional no sentido de orientar, quando necessário, e também nos questionado os profissionais de contabilidade, né? Então, a nossa função é mais de ficar estruturando aquilo que já existe e dar suporte aos 20 sindicatos de contabilistas do Estado de São Paulo. Às vezes, os contadores não sabem que existe sindicato laboral profissional, não é? Então, o SESCOM lida com as PJs, As digamos, né? empresas. Mas, claro, isso também não inviabiliza cuidar da profissão, né? Do profissional. Sem dúvida. Né? Por quê? Porque a entidade jurídica é composta de elementos físicos profissionais. Né? Então, o que faz a federação é nortear, esclarecer dúvidas de 20 sindicatos, né? Que na maioria deles tem pouca estrutura, então a gente procura harmonizar as suas atividades quando necessárias. Né? Existe também, por parte da federação, não são todos sindicatos, porque tem sindicatos que têm estruturas boas, né? No sentido de fazer a conciliação dos interesses entre empregadores e empregados. Empregadores, pessoas jurídicas de contabilidade, e empregados, aqueles profissionais que atuam nos escritórios de Muito bom. contabilidade. Então, a Federação Contabilista do Estado de São Paulo procura fazer esse tipo de mediação. Além do que, a gente procura fazer alguns eventos, né? Temos 2 eventos muito fortes, né? Que é o de juntar os profissionais de diversas regiões. Por exemplo, tem sindicatos que estão a 400 quilômetros de São Paulo, né? E a gente procura fazer uma harmonização social e profissional para que haja também a disseminação dos conhecimentos. Muito bom. Olha, você falou, então, a FECONTESP, ela reúne os sindicatos, né? Para que os sindicatos diretamente deem suporte aos contadores, né, aos contabilistas. Muito importante nessa estrutura que tem para que todos sejam atendidos. E falando, então, da FECONTESP, que é representado pela FECONTESP é o Sindiconte São Paulo, né? O Sindicato dos Contabilistas de São Paulo. Então, estamos aqui com o Claudinei Tonon, que é presidente do sindicato. Claudinei, o Sindicato dos Contabilistas de São Paulo, né, o Sindiconte, tem longa trajetória na defesa e qualificação dos profissionais. E aí conta, inclusive, com o suporte da nossa FECONTESP. Quais os projetos recentes do sindicato que alinham esses temas tratados para os contadores, incluindo aí o que está sendo falado aqui no GESCOM, de tecnologia, gestão, valorização da profissão? Como é que o Sindiconte está se encaixando nisso? Primeiramente, muito obrigado aí pelo convite, uma alegria estar aqui com vocês, uma alegria estar aqui do seu lado, Batistão, meu grande amigo. Trabalhamos 2 anos aí junto na gestão do Sindiconte. Eu até mudaria ali, pelo que nós temos passado pelo Sindiconte, eu colocaria, para se adaptar, a gente precisou se transformar, tá? Então eu vou pegar o Sindiconte, assim, desde 1919, todo o trabalho, né, sempre foi focado na educação continuada, né, em levar para o mercado. A gente entende que preparando o profissional, ele se valoriza automaticamente, né? Ele bem preparado, ele vai oferecer um bom serviço, ele vai ter, né, vai saber se posicionar e com isso ele é valorizado. Então, o Sindiconte sempre trabalhou muito forte com o nosso querido centro de estudos, né? E a gente vem com esse processo, aí eu elencaria aí 3 fatores importantíssimos que fez o sindicato mudar e se transformar, né? Então a gente começa lá em 2008 com a vinda das FRS, depois, juntamente com isso, o SPED, né? E juntamente também com o terceiro fator, a substituição tributária. Tudo isso fez com que o sindicato se mudasse, se adaptasse e se transformasse. Porque a demanda aumentou muito, a gente só tinha um centro de estudos para atender o nosso público, né? Então, uma vez por semana, os profissionais iam lá, e dentro do centro de estudos, depois a gente também tinha os nossos treinamentos, os cursos.
mas o atendimento, digamos, ao público era só nessa quarta-feira. Com esses 3 fatores, nós tivemos que nos adaptar, criamos grupos de estudos. Então, criamos grupos de estudos de FRS, grupo de tributos, né, para poder atender essa nova demanda. E agora, aí, logicamente, aí começamos a ter esses encontros presencial, né? Sempre foi presencial. E aí vem um outro fator que foi muito importante, a pandemia, que fez com que a gente mudasse completamente, né, esse modus operandi, né? Temos lá na entidade 2 auditórios lá com capacidade para 200 pessoas, né? Isso estava sempre lotado com os eventos. A pandemia veio, fechou tudo e a gente teve que novamente se adaptar, transformar. Então fomos atrás de ferramentas, né? Começamos a fazer, continuando dando esse trabalho, esse apoio para o profissional através, né, do modo online, né? Então, e aí surgiram novas necessidades, né? Surgiu necessidade também de ter um grupo de tributos, um grupo de obrigações de terceiro setor. Também começou, né, um movimento, né, da valorização do contador público, então o Sindicote também criou um grupo de contabilidade pública. Então hoje nós temos 8 grupos de estudos que se reúnem, né, semanalmente, oferecendo em média 2 horas cada grupo por semana para os profissionais, né? Sobre o congraçamento, né, eu sempre fui uma pessoa que sempre, né, fui muito firme com isso, sempre procurei estar junto. Então, assim, um exemplo grande do nosso engajamento é que a nossa Semana Paulista, que vai ser agora em setembro, ela já está cada dia com uma entidade trabalhando junto com a gente. Então, a gente sempre valorizou e sempre apoiamos, né? Também sempre procurei ter uma harmonia muito forte com os sindicatos todos da base da federação, né? São 20, né, professor? Perfeitamente. 20 sindicatos, então tenho também, graças a Deus, um bom relacionamento, onde a gente partilha os nossos conteúdos com eles, Isso. porque o conteúdo bom não pode ficar guardado, né? Não adianta ser só para nós. A gente ampliou, né, na nossa gestão toda essa base, então todos os sindicatos recebem, o CRC abriu as portas também para o Sindiconte, então aquilo que a gente produz está lá também no banco do CRC, né? Então o nosso mensário, a nossa manchete semanal do Centro de Estudos. Então hoje há realmente um congraçamento muito forte e que a gente continua lutando aí por essa harmonia. Muito bom. Então, veja que os profissionais contábeis, através dessas entidades, ele tem o suporte necessário para exercer sua profissão. Ou seja, cada uma das entidades, né, cumprindo o seu papel, dão suporte ao contabilista, porque o contabilista precisa estar sempre atualizado, não só com as legislações da profissão, mas com a tecnologia, com gestão, tudo mais. Então, é muito bacana ver essas entidades na vanguarda, né? Seguindo à frente. Temos um grupo de tecnologia e inovação que esqueci de citar também, justamente por isso. Pois é, então acompanhar. Os contabilistas podem procurar nas entidades que eles vão ter suporte para as suas atividades. Aproveitando, então, você começou, Claudinei, eu vou fazer uma pergunta para todos sobre esse congraçamento, né? Bom, o GESCOM, ele é realizado pelo SESCOM, que é o Sindicato das Empresas de Contabilidade, mas ele conta com apoio essencial das entidades. Como você falou, todas as entidades estão trabalhando em conjunto. Eu queria saber de cada um de vocês, como que vocês veem esse congraçamento, se ele é importante para valorizar e fortalecer a nossa profissão diante dos desafios que elas passam. Eu vou, então, de novo, dar prioridade para a Eliana iniciar. Obrigada, Batistão. Olha, eu vejo que é extremamente importante o congraçamento, porque quem ganha é o profissional da contabilidade, quem ganha é a sociedade. Então, quando a gente se une, a força é muito maior. Esse efeito, a gente pode ver isso no GESCOM, todas as cidades juntas fazendo um excelente evento, sindicato também, FENACOM também. Então, quando a gente se une, a gente consegue fazer eventos melhores, a gente consegue tratar de assuntos com mais profundidade, a gente consegue trazer mais profissionais. Então, sempre é muito bom essa sinergia que acontece. E eu fico extremamente feliz de fazer parte desse time. Eu também comecei muito cedo nas entidades, e isso me ajudou muito, muito mesmo. Além da gente fazer um excelente networking, a gente tem conexões muito boas. E isso nos ajuda muito. Então, se você que está ouvindo esse podcast, nos assistindo, se você não tem esse hábito de participar desse evento, participem, porque são eventos maravilhosos que nos conectam
e que nos ajudam também a crescer pessoalmente e profissionalmente, né? E se aproximem das entidades, né, Eliane? Muito Se aproximem, nós importante. estamos de portas, o CRC é de portas abertas, mas só todas as entidades são de portas abertas. Todas. O Sindiconte, o SESCOM, a FECONTESP, venham participar, que todos serão muito bem-vindos. Exatamente, Batistão, muito bem colocado. E às vezes você pode falar, não, mas eu tenho que pagar uma mensalidade. Você não tem que pagar uma mensalidade, você tem que investir em você. Porque o valor que é pago tem muito retorno em palestras, em centros de estudos, em capacitação. Então, é um investimento que cada um está fazendo. E eu faço esse investimento com muita alegria e com muita honra. Muito bom. Presidente José Heleno, com toda a sua experiência, o que você tem a nos dizer sobre o congraçamento? Experiência me leva a crer que eu ainda estou aprendendo, né? Porque o conhecimento, ele evolui não, sempre aparecem novidades que, agregado àquilo que a gente aprendeu no passado, a gente percebe que o mundo mudou e o mundo deve ser seguido. Então, as congraçadas, olha, se pensar bem, alguns contadores foram iluminados e conseguiram fazer o congraça, né? Em vez da gente ficar discutindo isoladamente, vamos nos congraçar, fazemos juntos, né? Então, cada segmento, cada entidade tem lá o seu perfil de trabalho, né? Por própria definição da entidade. O conselho faz registro, fiscaliza, né? O sindicato tem lá as suas atividades, a federação tem a dele, o SESCOM tem a deles, né? Sim. Então, tudo isso aí, as congraçadas, eu sei quem foi, mas não vou nominar, faz o congraçamento. Em vez da gente, vamos fazer tudo cada um faça o seu. Isso. Mas vamos nos harmonizar, né? Para que todo mundo tome o conhecimento e seja disseminado esse conhecimento para benefício de todos, né? Empresários ou empregados, colaboradores, líderes das entidades vão atuar, né? Não com a mesma cabeça, mas vamos unir as ideias e disseminar aquela que é bom para a profissão. Muito bom, presidente. Claudinei, você começou falando, né, da importância já tinha dado uma entrada no assunto, mas pode né? falar o que isso pode fortalecer e ajudar a profissão, né? Até tinha falado do CRC, do nosso material que fica lá, mas hoje também a federação compartilha todo o nosso material com todos esses 20 sindicatos. Eu, para resumir o que os dois falaram, vou dar um exemplo simplesinho que aconteceu nessa segunda-feira. O Sindiconte, além dos grupos de estudos, dos cursos que temos lá o curso de Escritório Contábil e Modelo também, né, que é um curso já antigo, que prepara para aqueles que querem empreender na carreira, né? Então a gente tem os EPACs, que é Encontro de Profissionais e Acadêmicos, que a gente faz nas universidades. Eu tinha um EPAC agora segunda-feira na Unifesp, e o tema que os alunos pediram, eu não tinha ninguém para fazer, não tinha esse palestrante. O que eu fiz? Fui procurar nas entidades congraçadas. E aí a Academia Paulista nos indicou um membro, né? E a gente esteve lá na segunda-feira e conseguiu atender. Então, resumindo, o que elas nos ajudam? Ajuda a gente a realizar aquilo que às vezes a gente, por mãos próprias, a gente não consegue fazer. E com duas mãos a gente consegue, né? Então a gente sempre fala que é o SUSavante, né, professor? SUSavante é seguir adiante, é levar conhecimento, é esparramar aquilo que a gente sabe. E aí essa ajuda é muito importante. A gente tem com o CRC também, uma vez por mês, uma palestra que a gente faz em parceria. Amanhã vamos ter uma sobre rendimentos do exterior. Então, isso ajuda com que a gente ofereça mais. Então, o CRC, com parceria com a gente, consegue oferecer mais uma palestra e nós também estamos oferecendo mais uma palestra para o nosso público. Então, isso é muito bom. E a gente sabe, né, Heleno, já esteve aqui o presidente do Conselho Federal, que esse modelo é um modelo a ser copiado, né, para outros estados, né, onde se acirra, né, às vezes até discussões, e aí ninguém ajuda ninguém, e quem acaba sendo prejudicado é o profissional. Então aqui ele tem muitas opções, né? Sindiconte mesmo, as portas estão todas abertas, seja sócio ou não sócio, o importante é que seja profissional e tenha vontade de aprender. É o congraçamento, Congraçamento. né?
muito importante. Veja, quem dera, né, os políticos também pudessem entender o que é bom o congraçamento, né? Partidos, a continuidade do que está bom, e eu não estou falando de continuismo, continuidade do que está bom, as entidades trabalhando junto, a sucessão na presidência, né, o que traz sempre arejamento, mas traz uma união também. E nós, sozinhos, não somos nada, né? Então a gente tem que estar inserido no meio, aprendendo com as pessoas para a gente exercer melhor a nossa profissão. Eu vou pedir uma palavra final de vocês, rápida, uns 30 segundos, para a gente falar um tchau aí para o nosso público. Obrigada mais uma vez. Para mim está sendo uma grande honra estar aqui com vocês, Batistão, Tonon, Mariano. E realmente a gente precisa estar sempre nesse processo de aprendizado, né, Mariano? Porque a gente sempre está aprendendo. E esse trabalho que vocês têm feito é excelente, ajuda muitas empresas, ajuda muitos colaboradores. Então, parabéns a todo o time, parabéns a vocês que estão à frente das entidades, porque é um legado que está sendo deixado e uma continuidade, como o Bastistão falou. É ninguém querendo puxar o tapete de ninguém, mas é sim cada um que começa engrandecendo o trabalho do antecessor e aí tentando fazer um trabalho melhor para que juntos a gente possa somar e de mãos dadas termos uma ótima gestão e um excelente resultado para os nossos profissionais também. Muito obrigada. Obrigado. Presidente. Então, eu reputo que todo esse trabalho das entidades, né, porque aqui nós estamos em, digamos, 4 entidades, certo? Mas nós somos em 8 entidades, né? Então, engraçado, todas trabalhando juntos, cada qual no seu segmento, porém disseminando os conhecimentos de cada entidade. Então, a gente acaba aprendendo, assimilando, às vezes até com dificuldade, mas estamos repassando tudo aquilo que conhecemos, né? Como eu disse anteriormente, Deus estava conosco lá atrás, né? E fez o congraçamento. E na primeira fala de um líder da época, um professor da época, ele falou lá um montão de coisinha, e falou assim, olha, vamos fazer como as abelhas, né? Vamos disseminar aí o pólen, né? Que é o conhecimento de outro. E ele falava assim, e sus avante. Cada um isso tem uma flor, né, professor? Exatamente. E sus avantes. Vamos seguir em frente, não ficamos parados, né? Se ela Vamos não sendo popularizada, não gera fruto. É isso aí. Obrigado, presidente Heleno. Claudinei, sua palavra final. Uma alegria estar aqui, né? Primeira vez que eu fui conhecer as entidades, fui convidado, né, por um amigo e estive lá em 1999, fui conhecer o Sindiconte e eu achei maravilhoso aquele trabalho, né? Aquilo me trouxe assim, eu não sabia que aquilo existia, né? E aí, no dia seguinte me associei, comecei a atuar e hoje estou aqui, né? Já terminando o meu mandato como presidente. Então eu sempre fui muito apaixonado por todo esse contexto, eu sempre achei isso assim maravilhoso, né? Quantas demandas assinamos junto aí nos 2 anos que trabalhando, né? Eu no Sindiconte e no Sescom, e que isso fortalece, né? Essa parceria, esse estar junto, fortalece muito as nossas demandas, principalmente junto aos órgãos públicos. Uma entidade pedindo um apoio é uma coisa, uma entidade levando 8 entidades juntos, assinando, pedindo uma mudança, pedindo um novo posicionamento da Receita, do Estado, né? A gente ganha muita força com isso. Ganhamos força quando começou o processo da reforma tributária. Essa união das entidades foi muito positiva. Se alguém está achando que está ruim, imagine antes da gente, né, ter participado desse processo, como que seria. Não é verdade? É isso. Então a gente já teve conquistas aqui também, né? Temos agora a parceria firmada na sua gestão com a Receita Federal, então um canal aberto, então isso é muito importante. Então, gente, não vamos deixar isso murchar, não. Que a gente pede para os profissionais que estejam sempre atentos ao que está acontecendo para que mantenham essa harmonia, porque quem perde não somos nós, quem perde são os profissionais se isso, né, vier a ser desmantelado. É isso. Muito obrigado aos convidados, José Heleno, Claudinei, Eliane Maia. Muito obrigado por vocês participarem dessa conversa que foi enriquecedora para todos nós. E que o congraçamento das entidades siga promovendo mais avanços ainda à classe contábil, né? Então, você acompanhe os canais do Sescom São Paulo, os demais podcasts, acompanhe também os canais
das demais entidades, que vai ter muita informação importante para você crescer na sua profissão e exercer ainda melhor e ter mais sucesso na profissão. Muito obrigado a todos. Obrigado.